Pronto. E agora vamos para a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje, deixa eu só tirar essa barra de ferramentas aqui, barra de tarefas. Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso somático. Então, só para relembrar aí qual parte do sistema nervoso nós estamos iniciando hoje, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, por sua vez, é dividido em medula espinhal e encéfalo. O encéfalo, então, é dividido em três estruturas básicas: o tronco cerebral, o cerebelo e o cérebro. E o tronco cerebral é dividido em três subestruturas: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Já a outra parte do sistema nervoso é o sistema nervoso periférico, que corresponde ali aos nervos, né? Nervos sensitivos, nervos motores e nervos mistos. Esses nervos, eles compõem ali o sistema nervoso sensorial, né? Que percebem as sensações, os sentidos, né? E nós temos o sistema nervoso motor, que envia informações, né? Que transmitem informações do sistema nervoso central para o periférico, na forma de ação, né? Esse sistema nervoso motor, ele pode ser de forma somática, né, voluntária, que é quando a gente tem consciência do que está acontecendo. Vou só desligar aqui o microfone de um participante que está ativo. Que é o que nós vamos falar hoje, mas existem algumas partes do sistema nervoso motor que é autonômica, que a gente não necessariamente tem a consciência do uso. Esse sistema nervoso autonômico é dividido em simpático e parasimpático. E alguns livros colocam uma terceira parte, que é o entérico, que controla o intestino. Tá? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos nos ater ao sistema nervoso somático ou voluntário. Então, o sistema nervoso somático, ele compõe ali a comunicação entre o sistema nervoso e o músculo esquelético. Mais precisamente, a comunicação entre os nervos e as fibras musculares. Essa comunicação entre o neurônio e a fibra muscular é chamada de junção neuromuscular. Então, essa junção neuromuscular é formada por fibras somáticas eferentes, né, fibras musculares, né, que geram ações, e fibras, tanto fibras somáticas eferentes, né, os neurônios que levam a informação para o tecido periférico, e as fibras musculares. Então, os neurônios que levam essa informação para o músculo é um neurônio tipo mielinizado, né? Tem aqui os dendritos, que se localizam lá no sistema nervoso central, e esse axônio se conecta com a placa motora, né, com a fibra muscular. E esse axônio ele é revestido por células de Schwann que fazem ali a composição da bainha de mielina. E aí esses neurônios, eles desembocam, né, se conectam com as fibras musculares de diferentes músculos do nosso corpo. Então, a informação, ela chega pela junção neuromuscular da seguinte forma. Então, aqui nós temos um exemplo de uma junção neuromuscular que consiste ali em projeções do axônio, do neurônio motor, e essas projeções, elas se ligam ao músculo esquelético. Nós temos aqui as ramificações do neurônio motor, que se ligam a diferentes partes do músculo esquelético. A fibra muscular propriamente dita. Essa região aqui, que é a comunicação, né, é uma espécie de tentáculo que o axônio
promove, se espalha ali pela fibra somática, é chamado de botão terminal. Agora vamos dar um zoom mais nessa parte aqui, que é a conexão do neurônio com a fibra muscular, para a gente ver de forma mais detalhada. Então, aqui nós temos um dos prolongamentos do axônio, né, se conectando aqui com a fibra muscular. Essa conexão, ela é quase que completa, mas existe aqui um espaço entre o neurônio e a fibra muscular, chamada de junção neuromuscular. Então, a bainha de mielina, né, formada pelas células de Schwann, que é a célula que faz a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Nós temos aqui o terminal do neurônio somático e algumas mitocôndrias encontradas aqui no músculo esquelético. A mitocôndria, ela é encontrada em grande quantidade no músculo esquelético porque o músculo, ele necessita de muita energia para fazer a contração muscular. Fazendo mais um zoom aqui nessa parte da junção neuromuscular, né, nessa placa terminal, que é a região onde os neurônios liberam neurotransmissor para estimular a contração da musculatura. Nesse caso, o neurotransmissor utilizado, liberado, é a acetilcolina. Então, nessa placa terminal, nós temos aqui as vesículas que são ricas em acetilcolina, que é o neurotransmissor, a vesícula sináptica. Nós temos aqui a membrana pré-sináptica, que é a membrana que reveste o neurônio. E esse espaço aqui entre a musculatura, a fibra muscular e o neurônio, que é chamado de fenda sináptica. Já do outro lado, nós temos aqui o músculo esquelético com vários receptores que reconhecem a acetilcolina. São chamados de receptores nicotínicos. Né? Nós temos dois tipos de receptores que reconhecem a acetilcolina. Os receptores nicotínicos. Por que eles são chamados de receptores nicotínicos? Porque eles também são estimulados pela nicotina, encontrada no cigarro também. E o outro tipo de receptor é o receptor muscarínico, né? Que é chamado de muscarínico porque eles também são estimulados por uma toxina encontrada em cogumelos, chamada de mescalina, né? A toxina é encontrada naquele cogumelo do Super Mario Bros. Eu até falei em aulas passadas, esse cogumelo, ele gera alucinações, tá? Uma das sensações que esse cogumelo gera na pessoa que acidentalmente o consome é uma sensação de crescer. Lembra lá do Super Mario Bros, quando ele come o cogumelozinho vermelho? Ele aumenta de tamanho. Isso é uma ilusão, na verdade, uma alucinação causada pela mescalina. Então, a gente jogava o Super Mario Bros sem saber desse cunho científico que o jogo carrega. A membrana pós-sináptica, né, que é essa parte do fibra muscular, ela é modificada para reconhecer esse neurotransmissor, tá? Então, a acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor encontrado, descoberto. Ele é envolvido em processos de memória, nós já falamos de acetilcolina nas aulas passadas, né? Ele é um neurotransmissor encontrado ali no sistema nervoso simpático, parasimpático e também em algumas regiões do cérebro. É responsável ali pela transmissão de sinapses envolvidas na cognição, né, no aprendizado, na memorização, memória de curto prazo, memória de longo prazo. Ações involuntárias, como a gente já falou, ele controla esse neurotransmissor, ele é liberado também por neurônios do sistema nervoso simpático e parasimpático. E também é encontrado na contração muscular esquelética. Então, essa é a fórmula molecular
da acetilcolina. Essa acetilcolina, ela é sintetizada no axônio do neurônio. Nós temos uma enzima chamada de colina acetiltransferase, que capta a acetilcoenzima A produzida pela mitocôndria, juntamente com a colina encontrada no citoplasma do neurônio, gerando essa junção da colina com a acetil, formando a acetilcolina. Essa acetilcolina recém-sintetizada pela enzima colina acetiltransferase, ela é armazenada, então, no interior das vesículas. E aí essa vesícula, ela migra para a periferia quando o neurônio sofre estímulo elétrico. Essa acetilcolina, então, quando ela é eliminada, quando ela é liberada na fenda sináptica, ela vai se ligar ao receptor colinérgico, encontrado aqui na fibra muscular da fenda da junção neuromuscular. Essa ligação da acetilcolina com o receptor colinérgico, no caso aqui nicotínico, vai gerar uma ativação da musculatura. Essa ligação acontece em milésimos de segundo. Rapidamente, essa acetilcolina ela é quebrada por uma enzima chamada de acetilcolinesterase. Essa acetilcolinesterase quebra a acetilcolina novamente em duas moléculas, em acetato e colina. A colina é, então, reabsorvida pelo neurônio e vai ser utilizada para produzir novamente a acetilcolina. Tá? Nós falamos em aulas passadas, por exemplo, que alguns venenos, como inseticidas, eles bloqueiam essa enzima aqui, ó. Bloqueiam a acetilcolinesterase. E aí o que acontece? A acetilcolina, ela fica mais tempo do que o necessário na fenda sináptica. Isso gera uma hiperpolarização, isso gera uma ativação excessiva da fibra muscular do neurônio, gerando uma ativação parasimpática intensa e também gerando fraqueza muscular, tá? Então, a acetilcolina, ela é sintetizada a partir da colina e a acetilcoenzima A. Na fenda sináptica, essa acetilcolina é rapidamente quebrada pelas enzimas acetilcolinesterase. E depois, a colina, que é um dos produtos da quebra, ela vai ser transportada de volta para o terminal axônico e vai ser utilizada para sintetizar novamente a acetilcolina. Então, ela é reciclada, a parte colina da acetilcolina. Essa acetilcolina, ela vai ativar dois tipos de receptores. O receptor nicotínico, que é encontrado no sistema nervoso central, né, autonômico, no neurônio pós-ganglionar. Nós temos aí o nicotínico do tipo N2, que é encontrado na placa motora da fibra muscular. Então, são dois tipos de neurônios nicotínicos. N1 e N2. E o receptor muscarínico, que é outro tipo de receptor que reconhece a acetilcolina. Nós temos 5 tipos de receptores muscarínicos. E também existe o receptor dependente do ligante, chamado de PEPs, né, que ele funciona de acordo com o influxo de sódio, com o aumento de sódio. Então, aqui nós temos um exemplo de receptor de acetilcolina. Esse receptor é o receptor nicotínico. Quando a acetilcolina se liga nesse receptor, ele se abre e possibilita a passagem de sódio e de potássio, gerando despolarização. Agora, nós vamos entender, passo a passo, o que acontece nesse processo de contração da musculatura. Então, nós temos aí uma
uma animação que mostra esse processo de chegada do transmissão do impulso elétrico através do neurônio somático. E essa chegada de sinal elétrico induz a liberação das vesículas com acetilcolina na fenda sináptica. E essa liberação de acetilcolina estimula eventos da fibra muscular que gera a contração da musculatura. Então, o músculo esquelético, né, através desse infógrafo, nós estamos vendo aqui esse músculo esquelético representado aqui, o bíceps. Nós temos o bíceps sofrendo contração. Essa contração é decorrente da redução de tamanho da fibra muscular, que gera ali a alteração do esqueleto, né? Esse músculo, ele está inserido em ossos e também em dois ossos, né? Tem uma inserção dupla. Quando essa fibra muscular, ela reduz de tamanho, ela acaba gerando um movimento ali na articulação. Cristiane não apareceu. Ah, beleza, apareceu aqui agora. Certo? Então, o que acontece? Primeiro, nós temos aí uma estrutura representada por A. Essa estrutura é a sinapse neuronal. Os impulsos elétricos são transportados ao longo do neurônio motor somático e são responsáveis por todo o movimento voluntário no músculo esquelético. A estrutura representada em B é a bainha de mielina, né? Formada ali por muitas camadas da célula de Schwann, que envolve esse axônio semelhante a um rocambole. E a função dela é isolante elétrico, impede a dissipação da carga elétrica e promove ali a transmissão unidirecional da carga. Isso acelera a transferência de sinais elétricos. A estrutura representada por C são os túbulos em T, são estruturas especializadas da fibra muscular que são responsáveis pela propagação dos íons sódio ou cálcio. E também geram ali a transmissão do impulso elétrico por toda a fibra muscular de forma sincrônica. A estrutura em D, né, esses pontinhos brancos que são liberados ali na fenda sináptica, é a acetilcolina, que promove ali a comunicação entre o neurônio motor e as células do músculo esquelético. Um exemplo de alteração desse processo é o botulismo. O botulismo é uma toxina liberada por uma bactéria, produzida por uma bactéria, né? A toxina botulínica, que quando contaminada por esse micro-organismo, ela gera paralisia, porque ela bloqueia a liberação de acetilcolina, e aí gera uma impossibilidade de gerar contração muscular. O que é interessante, pessoal, é que essa toxina botulínica, ela é utilizada na estética e também em procedimentos médicos para gerar uma paralisia muscular proposital, tá? É o que a gente chama de Botox, né? Quem já ouviu falar de Botox? O Botox nada mais é do que microinjeções de toxina botulínica produzida por uma bactéria. E aí o que essa toxina vai fazer? Vai gerar paralisia dos músculos faciais responsáveis pelas linhas de expressão. E a pessoa aparenta ter uma face, né, uma expressão mais jovial. A estrutura representada em E é a membrana plasmática da fibra muscular. Essa membrana cobre as células musculares. Cada célula contém muitas miofibrilas, que são essas estruturas aqui internas. Algumas que são vermelhas, outras são lilás. São essas estruturas que correm entre si, né? Cada célula contém muitas miofibrilas, que são uma unidade de contração. Então, entre uma estrutura de um túbulo T dessa e outra, é uma unidade de contração. A estrutura representada em F, que são esses labirintos aqui,
é o retículo sarcoplasmático, tá? O retículo sarcoplasmático é um tipo de retículo endoplasmático desenvolvido que tem a função de conduzir os canais, conduzir os íons cálcio, né, para dentro da fibra muscular. O cálcio, ele é um íon muito importante para a contração da musculatura, tá? Então, essas bolinhas brancas que aparecem aqui nada mais é do que os íons cálcio, que são liberados no interior da fibra muscular para que ocorra a contração. Então, essas estruturas brancas, como eu falei, é o íon cálcio. É um importante íon sinalizador. Ele se liga a uma proteína muscular chamada de troponina, que é imprescindível para a contração das proteínas contráteis. A estrutura em vermelho, que tem aqui essas cabecinhas que se movimentam, é a proteína miosina. A miosina é uma proteína contrátil que tem cabeças que puxam a actina sobre influência do cálcio e consumindo ali ATP. Deixa eu só corrigir aqui. E a estrutura representada em I, droga. É o filamento de actina, essa estrutura helicoidal tem uma tonalidade mais lilás. É essa estrutura de actina aqui que é puxada pela miosina e gera ali um encolhimento da fibra muscular. Então, essa interação entre miosina e actina, quando a fibra está em repouso, ela é impossível, porque tem um complexo proteico ali chamado de troponina-tropomiosina, que bloqueia, que fecha o local de comunicação entre miosina e actina. Mas, com a chegada do cálcio, o cálcio se liga a esse complexo troponina-tropomiosina, modifica o seu formato e expõe, então, o sítio de ligação da actina com a miosina, gerando ali, possibilitando a contração muscular. O ATP, que é esses pontinhos amarelos que são liberados aqui pela mitocôndria, que alimentam o músculo, é uma molécula energética que alimenta ali o movimento da miosina puxando a actina. E o ADP, que é essa bolinha avermelhada, que é produzida com o consumo do ATP, ele vai ser captado novamente pela mitocôndria para que ele seja novamente transformado em ATP. E o que está em L aqui, essa estrutura azul, é a mitocôndria, que é uma organela citoplasmática, que é responsável pela síntese de energia na forma de ATP. Então, um movimento simples do nosso músculo esquelético, ele aparentemente simples, mas ele é carregado de informações. Por exemplo, segurar um objeto, como por exemplo eu aqui segurando essa garrafa, só é possível porque por trás desse ato de segurar esse objeto, existem várias coisas que proporcionam essa ação. Primeiro, os dedos vão estar estendidos, segurando essa garrafa, numa extensão adequada. Algumas partes dos dedos estarão flexionados, né? Então, primeiro eu abro a minha mão estendendo os dedos, depois eu flexiono esses dedos para segurar a garrafa. Inclusive eu controlo a força de flexão, né? Isso proporciona, por exemplo, eu pegar objetos bem frágeis sem quebrar, o controle dessa flexão, por exemplo, pegar um ovo, né? Eu vou estender o punho ou flexionar o punho, estender o cotovelo ou flexionar o cotovelo. O ombro também é utilizado, né?
no movimento do braço. O tronco, às vezes, para eu pegar um objeto que está no chão, às vezes eu movimento o tronco também. E eu vou contrabalancear o meu corpo para que eu mantenha o equilíbrio. Então, quando eu vou pegar um objeto e eu inclino meu corpo para frente, eu acabo também, ao mesmo tempo que eu inclino a parte do meu corpo para frente, eu preciso inclinar outra parte do meu corpo para trás para manter o equilíbrio, senão eu caio para frente, né? Tudo isso para manter o equilíbrio e manter essa ação em funcionamento. Esse processo todinho de controle das funções que geram ali essa ação de contração da musculatura para uma determinada função, ela é controlada por diversas partes do cérebro, que são divididas em níveis hierárquicos. Temos um nível superior da hierarquia, nós temos um nível intermediário e um nível local. Tá? O nível superior, né, as estruturas mais nobres que controlam a contração da musculatura, ela processa os planos complexos de acordo com a intenção do indivíduo. Então, essa informação chega no nível superior, né? E todas essas informações, todas essas possibilidades para gerar esse movimento. Esse nível superior, ele é formado ali pelo vários córtex sensorimotores, a área associativa e a área relacionada à memória e emoções. Então, tudo isso pode estar ali auxiliando. Então, por exemplo, quando você vai tocar violão ou algum instrumento, você precisa, para tocar, para movimentar os dedos, você precisa acessar a tua memória. Você precisa lembrar como que toca, lembrar quais são as notas no momento certo para tocar. Já o nível intermediário desse controle motor, ele vai simplificar essas informações recebidas no nível superior. Então, várias informações que vêm do nível superior chegam no nível intermediário e ele vai simplificar essas informações, gerando ali uma conversão mais refinada, mais fácil de entender. No nível intermediário, estão ali estruturas como córtex sensorimotor, cerebelo, núcleos de base, tálamo e tronco encefálico. E depois do nível intermediário existem os níveis locais, que especifica a tensão individual dos músculos, né? Controla ali a força de contração, o ângulo específico das articulações e esse movimento sincrônico entre articulações e músculos que são necessários. Nesse nível local estão os interneurônios do tronco, da medula espinhal, os neurônios aferentes e os neurônios eferentes motores. Então, a medula, ela controla padrões locais de movimento para as áreas do corpo, como os movimentos reflexos e movimentos rítmicos. O tronco, ele promove manutenção do tônus axial, né, controlado aí pela ponte bulbo, e também manutenção do equilíbrio, através do sistema vestibular, que é uma estrutura do ouvido, que reconhece a localização do nosso corpo e facilita o equilíbrio. O córtex motor, ele ativa sinais da medula óssea e comanda sequências para a medula óssea e também modula respostas. Os núcleos de base auxiliam o córtex em movimentos aprendidos e subconscientes, e também geram sequências de movimentos e atividades paralelas. E o cerebelo, né? Quanto maior o reflexo de estiramento da medula, ele também modula informações vestibulares do tronco, acelera o início do movimento, ativa músculos antagonistas e movimentos rápidos. Então, nós temos aqui os centros superiores. Esses centros superiores, eles se comunicam com o córtex sensorimotor, que é o nível intermediário de controle motor. Esse córtex sensorimotor, por sua vez, se comunica com os núcleos de base, que também é um nível intermediário. Esses núcleos de base se comunicam, por sua vez, com o tálamo,
que se comunicam novamente com o córtex sensorimotor, gerando um ciclo. O córtex sensorimotor também se comunica com o tronco encefálico, que por sua vez se comunica com o tálamo e novamente com o córtex sensorimotor. E o tronco encefálico também se comunica de forma direta e inversa com o cerebelo. O tronco encefálico, por sua vez, se comunica com o tronco encefálico e medula espinhal, que já são nos níveis mais locais, mais inferiores do controle motor. O córtex sensorimotor também se comunica com a medula espinhal de forma direta. Essa medula espinhal, ela controla as vias motoras, como as fibras musculares, e também as vias receptoras, como os neurônios aferentes, que trazem essa informação do músculo, que por sua vez se comunicam com o tronco encefálico e chegam até os núcleos superiores. Então, aqui nós temos as várias áreas do cérebro que estão associadas com o controle motor, como o córtex motor suplementar, córtex motor primário, córtex somatosensorial, córtex associativo, tudo isso que controla os músculos, né? Então, o movimento voluntário, ele é um movimento acompanhado de percepção consciente da ação. Então, se eu pego esse objeto aqui, eu estou consciente do que eu estou fazendo, tá? Mas existem outras ações que são involuntárias, como, por exemplo, o batimento do meu coração, que eu não controlo. Eu sei que está acontecendo porque eu sei, mas eu não consigo aumentar e nem diminuir de forma voluntária o ritmo cardíaco. Então, esses controles voluntários, eles necessitam de direcionamento e atenção para a sua realização. Então, quando eu vou pegar um objeto, eu preciso estar concentrado no que eu vou fazer para que eu consiga executar essa ação de maneira adequada. Por exemplo, dirigir, eu preciso ter um pouquinho de atenção, tá? E outras ações necessárias para a ação voluntária. Já o controle involuntário, eles são causados por movimentos inconscientes e automáticos, como frequência respiratória, batimento cardíaco, ereção dos pelos, produção de secreções, como suor, lágrima e outras condições. Essa ação motora, ela também gera uma integração. O que seria essa integração? É a assimilação desse movimento voluntário com outros níveis do sistema nervoso. Tá? Por exemplo, eu posso, quem sabe dançar, por exemplo, os movimentos da dança é feito através de músculo esquelético. Mas para você dançar, não necessariamente você vai fazer movimentos com músculo esquelético de qualquer forma. É necessário que você se lembre da música, se lembre do ritmo, se lembre dos passos, né? E essa movimentação, ela se conecta com áreas de memória, tá? O ouvido também vai estar associado ali para você dançar conforme o ritmo da música. Você precisa estar ouvindo a música ao mesmo tempo que você dança, né? Tudo isso, essa conexão entre o movimento e os outros processos do sistema nervoso central é chamada de integração. Então, essa informação sensorial ela é integrada em todos os níveis do sistema nervoso e geram respostas apropriadas na medula óssea, gerando reflexos medulares, por exemplo. Essa informação se estende para o tronco encefálico, gerando respostas reflexos mais complexas que a medula óssea sozinha não consegue fazer. E essas informações se estendem até o prosencéfalo para o controle de habilidades musculares mais complexas, como eu falei para vocês da dança, tocar um instrumento, né, uma coreografia.
Então, no nosso tecido, nós temos ali receptores sensoriais encontrados nas articulações, que conseguem perceber esse movimento, receptores nos tendões e receptores nos músculos, que percebem a movimentação dessas estruturas, do músculo, da articulação e dos tendões. Nós também temos receptores encontrados na nossa pele, receptores táteis, que vários receptores, que nós já até falamos, que reconhecem vários tipos de estímulos, vibrações, dor, pressão, temperatura, vibração, como o plexo de Mason, né, de Ruffini, Pacini, terminações livres, que nós falamos nas aulas anteriores. Além dos receptores de pele, nós temos receptores a nível espinhal e as vias descendentes. Todas essas informações, elas chegam aos interneurônios excitatórios e inibitórios encontrados na medula espinhal, que podem estimular o neurônio motor ou esse neurônio motor, né, pode sofrer inibição. Tanto os receptores musculares e das vias descendentes também podem gerar ativação direta no neurônio motor, que pode induzir a contração da fibra muscular. Então, um exemplo aí de contração muscular, nós temos o alongamento muscular. Né? Você pegou uma bola e você está alongando o bíceps. Essa fibra muscular vai aumentar de tamanho. Como que isso acontece? As fibras que se conectam, os neurônios que se conectam com essa fibra, elas diminuem o potencial de ação, né? Gerando alongamento dessa fibra muscular. E depois, quando você faz a contração dessa fibra muscular, acontece ali quando você diminui o tempo entre um potencial de ação e outro, gerando ali uma contração mais sustentada. Então, essas informações chegam com mais intensidade na fibra muscular e ela fica mais tempo contraída. Além disso, existe um outro movimento que é a sustentação. Então, às vezes você elevar um objeto por uma fração de segundo não te traz tanto esforço. Mas, por exemplo, um exemplo bem prático aqui, quem faz academia. Uma coisa é você pegar um peso de 2 quilos e levantar e depois baixar. Outra coisa é você pegar um peso de 2 quilos e ficar segurando ele por meia hora. Já tentaram fazer isso? Professor, no caso, eu já imaginei aquelas pessoas que fazem a barra, que tentam sustentar o seu próprio peso. Também. Então, quando você tenta manter o músculo contraído por muito tempo, o gasto, né, e o mecanismo utilizado é um pouco mais complexo do que simplesmente contrair e depois relaxar a musculatura. Você precisa estar mandando ali informações nervosas constantemente na fibra muscular para que ela mantenha-se contraída. Tá? Isso às vezes requer treinamento para você ficar muito tempo segurando um peso, por menor que seja, até você ficar com o braço erguido por muito tempo, sem peso nenhum, exige um esforço muito grande. Chega uma hora que você não consegue mais ficar com o braço erguido. Professor, isso está relacionado àquelas questões de pessoas que fazem muito esforço na academia e aí não conseguem, ficam com o braço rígido, que não consegue movimentar? Pode gerar esse tipo de cãibra, né? O músculo entra em exaustão. Ou então pode gerar um efeito oposto, a pessoa fica com um braço mole demais porque consumiu praticamente toda a energia ali do braço, né?
Você chega da academia, você chega exausto, quase sem força, porque a contração da musculatura ali exauriu praticamente toda a tua energia. Esse movimento de manutenção de uma contração da musculatura é chamado de coativação alfa-gama. Então, existem dois neurônios ali que vão mandar informações para tanto a fibra extrafusal quanto intrafusal, para que ocorra essa manutenção do braço erguido. Então, o bíceps vai ficar contraído e o tríceps vai ficar relaxado. Então, como eles são músculos antagônicos, né? O bíceps eleva, quando está contraído, eleva o antebraço. E o tríceps, quando está contraído, ele alonga o antebraço. Então, para manter essa bola erguida, o bíceps tem que estar contraído e o tríceps relaxado. Existem algumas movimentações que são, apesar de ser musculatura voluntária, ela participa de alguns movimentos involuntários do nosso corpo, movimentos de proteção. Um deles é o reflexo de estiramento. Então, esse reflexo de estiramento é uma manifestação mais simples da função do fuso muscular. Então, o músculo ele está estendido, né? Quando esse músculo sofre excitação, ocorre uma contração muscular reflexiva. Então, aqui nós temos um músculo que está estirado, né? Esse músculo se comunica com a medula óssea, né? Que chama de corno anterior. Esse músculo sofre ali um estiramento de reflexo, né? Quando você puxa o músculo, isso é percebido pela medula espinhal através da raiz dorsal, pelo nervo sensorial. Essa informação chega no interneurônio e gera uma ação de resposta. Esse estiramento ele pode ser dinâmico, né, provocado por um sinal dinâmico potente, causado por um estiramento ou encurtamento rápido, e ele vai ter uma resposta oposta à alteração rápida do comprimento do músculo, né? Vamos já dar um exemplo disso. O reflexo de estiramento também pode ser estático, né? Surge logo após a extensão dinâmica e mantém por um período de tempo maior, gerando sinais estáticos. Então, esse sinal estático ele mantém, né, a contração por maior tempo. E nós temos um gráfico que mostra a força de contração normal por 8 segundos, né, e um estímulo mais sustentado. Então, um exemplo de contração de arco reflexo é quando você pega um martelinho, aquele martelinho médico, né? Você bate ali no órgão tendinoso do joelho, né? Que fica logo abaixo da rótula, né? Logo abaixo desse osso do joelho, ou patela, né? Esse órgão tendinoso ele tem terminações nervosas sensitivas que percebem esse músculo, esse estímulo mecânico. Esse estímulo mecânico, então, chega até a medula óssea pela raiz dorsal, aqui através desse neurônio sensitivo representado pela cor cinza. Chega lá na medula óssea, comunica-se com o interneurônio, e esse interneurônio manda uma resposta, né, uma ação de resposta, que é a contração do músculo. É o quadríceps, né? Esse músculo aí. E aí, quando esse quadríceps ele sofre contração, ele eleva, né, a perna. Então, esse sinal que o martelo faz no tendão, ele ativa a fibra 1-beta, né, que é uma fibra sensitiva,
chega até a medula espinhal, conecta-se com o interneurônio inibitório e esse interneurônio inibitório gera uma resposta de reflexo de alongamento ou estiramento. Aí a perna se estira. É o quadríceps mesmo, tá aqui. Então, aqui nós temos o martelinho, gera esse impulso, né? Esse estímulo mecânico. Esse estímulo mecânico, por sua vez, ativa a fibra 1-beta, e chega até a medula espinhal pela raiz dorsal, se comunica com os interneurônios, e aí esse neurônio aqui sensitivo, ele se bifurca, ele vai se comunicar com dois ramos ao mesmo tempo. Um ramo desse neurônio sensorial gera uma resposta de contração do quadríceps. Então, esse músculo de cima da coxa contrai, e essa contração facilita erguer a perna. E, ao mesmo tempo, esse neurônio sensitivo, ele se comunica com o interneurônio inibitório, que gera o relaxamento do bíceps femoral. Esse bíceps femoral relaxado, ele não vai contrair e não vai se opor ao movimento de elevar a perna. Tá? Então, são dois movimentos ao mesmo tempo que, juntos, eles se ajudam. A contração do quadríceps e o relaxamento do bíceps femoral. Esses dois movimentos facilitam erguer o pé. Outro mecanismo protetivo do nosso corpo é o reflexo flexor de retirada. Então, quando o nosso corpo percebe estímulos nociceptivos, estímulos dolorosos, né? Você pisa, por exemplo, num caco de vidro, esse corte que o vidro faz no teu pé gera estímulo doloroso. Esse estímulo, então, vai gerar a contração dos músculos flexores do membro. Então, você vai erguer o pé. A partir do momento que você percebe que você pisou num objeto pontiagudo, causou dor, instantaneamente e até sem consciência, você eleva o seu pé de forma rápida para evitar uma lesão maior. E essa contração do músculo flexor do membro afasta o membro desse estímulo nocivo. Você pisou numa coisa, numa brasa quente no chão, uma coisa quente, queimou o pé, e você automaticamente eleva esse membro para evitar que ele continue sofrendo uma lesão maior, né? Uma queima maior. Então, esse estímulo pode acontecer, por exemplo, na mão, né? Esse estímulo, você tocou ali num objeto pontiagudo ou num ferro quente, esse estímulo doloroso que foi percebido pela mão, ele chega até a medula espinhal, pelo núcleo dorsal, pela raiz dorsal da medula, e gera ali associações com interneurônios. Alguns interneurônios vão gerar contração, né? No caso aqui, contração do bíceps, para gerar a elevação da mão, e ao mesmo tempo já gerar ação inibitória, inibindo ali o tríceps. O tríceps relaxado, ele não vai se opor ao movimento de retirada da mão, o movimento reflexo de flexão da mão, de retirada da mão do local da injúria. Então, a flexão, ela envolve de 3 a 4 neurônios, ela gera uma contração muscular para a retirada, e também existe ali um circuito de inibição recíproca. Ao mesmo tempo que há uma contração de um músculo que facilita a retirada, há também uma comunicação de inibição dos músculos que podem atrapalhar.
Então, o estiramento de músculos antagonistas, né, ou relaxamento. E também existe o circuito pós-descarga, que é a demora para o retorno basal. Então, o nosso músculo ele fica contraído, né, após essa lesão, e ele demora voltar ao seu estado normal. A mão fica contraída por muito tempo. Outro mecanismo é chamado de reflexo extensor cruzado. Então, quando você, por exemplo, sofre uma lesão na mão direita, você tende a gerar um reflexo de retirada da mão direita. Ao mesmo tempo, ocorre o contrário na mão esquerda. Você alonga a mão esquerda à medida que você retira a mão direita. Tá? Esse processo de estímulos contrários, né, opostos, é chamado de inibição recíproca cruzada, ou reflexo extensor cruzado. A partir do momento que você percebe uma lesão na mão direita, essa informação chega na medula espinhal, que gera ali estímulos excitatórios e inibitórios, e esses estímulos são contrários no membro oposto. Então, se no braço direito ocorre contração do bíceps, no braço esquerdo vai ocorrer estiramento do bíceps. Se no braço direito ocorreu o estiramento do tríceps, no braço esquerdo vai gerar contração. Então, ocorre uma inversão de informações entre o braço direito e esquerdo nesse processo. Professor, por que isso que acontece, essa troca, essa inversão de... Para manter o equilíbrio do corpo. Porque se você puxa para um lado, a tendência é você jogar, contrabalancear o peso do corpo para o outro. Porque senão você cai. Entendi. Obrigada. Entendeu? Por exemplo, quando você vai se agachar, quando você vai se agachar para inclinar o seu corpo para frente, para você pegar um objeto, você precisa também inclinar a parte do seu corpo para trás para manter o equilíbrio do corpo, para você não cair de testa no chão, né? Já tentaram, por exemplo, quando era criança, né? Eu gostava de andar por cima do meio-fio, se equilibrando ali, né? Então, quando o teu corpo vai para a direita, para você equilibrar, o que é que você faz? Você estende a perna esquerda para gerar um contrapeso. Lembra lá do equilibrista na corda bamba? Quando o corpo dele vai para a direita, ele estica a perna esquerda para poder gerar um contrapeso e o corpo dele não cair para o lado direito. Então, é basicamente isso que o nosso corpo faz. Quando gera um estímulo flexor de um lado, ele estende o outro para poder gerar um contrapeso e teu corpo não cair. Tudo bem? Tá ok, obrigado, professor. De nada. Outro estímulo é o estímulo reflexo de sustentação positivo. Esse reflexo de retirada, ele vai contra a força gravitacional. Geralmente é com o pé. Quando você pisa, por exemplo, numa coisa pontiaguda, você eleva o teu corpo contra a gravidade. Ela é semelhante ao reflexo flexor, só que envolve muitos outros interneurônios. Essa retirada também depende do local do estímulo e gera também uma extensão cruzada. Então, por exemplo, se você pisa num prego com o pé direito, você contrai o pé direito, você retira o pé direito e você estica a perna esquerda para melhorar esse processo de retirada. Então, pisou aqui num prego com o pé esquerdo, o pé esquerdo ele vai ser flexionado para ser retirado do local da lesão e, ao mesmo tempo, a perna direita vai sofrer estiramento para facilitar a retirada do pé direito da lesão. Esses movimentos de controle muscular, eles envolvem muito o cerebelo, né? Que é uma região do cérebro envolvida ali
no equilíbrio e em alguns movimentos involuntários, respiratório, por exemplo. Então, o cerebelo, ele controla a postura e o equilíbrio do nosso corpo. Ele controla o tônus muscular, né? A força de contração, se mais forte, se mais fraca. Ele também gera também o sincronismo temporal, né? De movimentos. Por exemplo, quando alguém joga um objeto para você, você vai fazer contrações musculares sincrônicas para você conseguir aparar aquele objeto. Você também gera um movimento coordenado, também é controlado pelo cerebelo, e também corrige alguns movimentos. E também aprende, né? Aprendizado motor, como, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, né? Aprender a tocar um instrumento. Aquele aprendizado de como se movimentar, às vezes fica tão instintivo, né? Você toca um instrumento, você nem olha mais para as cordas, ou você anda de bicicleta e mexe no celular ao mesmo tempo e você não esquece de pedalar. Você consegue manter o ritmo. Tudo isso é relacionado com o aprendizado motor, que é controlado pelo cerebelo. Outra região do cérebro que também está envolvido nesse processo são os núcleos de base. Então, os neurônios, a região do córtex sensorimotor, eles se comunicam com o núcleo de base, que depois passa essa informação para o tálamo e depois voltam para o córtex sensorimotor. Então, aqui nós temos algumas regiões do cérebro relacionadas com a parte motora e com a parte sensorial. As regiões que estão em vermelhas, como a área premotora, área suplementar, regiões que controlam a boca, a face, a mão, o braço, o tronco, os pés, a perna. E as regiões mais sensitivas, mais somáticas, né? Como a área somática 1, 2, 3, 4, 5. E as áreas associativas, que são as áreas que conectam várias informações ao mesmo tempo, né? E aqui as regiões que controlam o músculo esquelético, elas vão sempre do centro para a periferia. Então, aqui a parte mais superior do corpo está na parte mais lateral do cérebro, né? E à medida que a gente vai analisando a parte mais central do lobo, a gente consegue ver que essas regiões mais centrais, elas controlam as partes mais inferiores do corpo. Então, a parte mais central do lobo, do hemisfério, da área somatosensorial, ela percebe estímulos mais internos, como o cotovelo e o tornozelo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo. Ok, professor. Tranquilo, professor. Só esse boneco Beleza. aí que ele me assusta. Toda vez que eu coloco ele. Esse aqui, É esse daí mesmo. ele é meio assustador. Então, esse córtex cerebral, que é a parte mais externa do cérebro, ele tem um papel muito crítico, tanto no planejamento quanto no controle contínuo dos movimentos voluntários. A gente planeja e controla de forma contínua. E essas regiões do córtex, né? Córtex que controla a área motora, a área de Broca e tudo, elas são interconectadas. Então, existem neurônios que se conectam na mesma área e podem se responder de forma diferente. Então, nós temos aí o córtex motor primário, que é a primeira convolução do lóbulo frontal. O que seria essa convolução, a primeira dobra do cérebro, aqui na região frontal? Deixa eu mostrar aqui.
Aqui nós temos a região frontal do cérebro, ó. Aqui é onde fica a testa, tá? Então, essas primeiras dobras aqui, ó, do cérebro, primeira convolução é a área primária. Quem não está conseguindo conectar, gente? Espera aí, se eu só olhar aqui o Telegram, rapidão. Ver se tem alguém. Não, aqui não está aparecendo nenhuma solicitação para entrar. Então, esse córtex motor primário, ele é localizado na primeira convolução dos lóbulos frontais, região aqui da testa. Esse estímulo dessa área está relacionada com movimentos específicos. Já a área pré-motora, elas controlam ali padrões de respostas mais complexos e também geram, e são encontrados ali neurônios espelho. Estão relacionados ali com o núcleo de base, se conectam com o tálamo e o córtex primário. E também existe a área motora suplementar, que controla movimentos bilaterais dos dois lados do corpo. E também se conecta com o córtex primário. Então, a região do córtex cerebral, existem as áreas que são chamadas de associativas, que são áreas que juntam várias informações em uma só, né? E a área límbica, que estão envolvidas na regulação do movimento. Então, a área associativa olhar o que está acontecendo lá no Telegram, que está aparecendo mensagem aqui, rapidão. Isso é um problema no Teams mesmo. Então, a área associativa é uma área que gera integração de sinais, junta vários sinais, várias informações, né, de sentidos, né, de percepção de gosto, de sabor, ou gosto, de visão, de tato. Essas informações todas são juntas em uma informação só. E quem faz isso é a área associativa. O sistema límbico é relacionado com a motivação para continuar o movimento, né? Essa região do sistema límbico, só rapidinho aqui. O sistema límbico também, ele compreende uma parte importante do cérebro que está relacionado com
a dependência química. Nessa região do cérebro, do sistema límbico, algumas regiões que controlam as sensações de prazer, de bem-estar, que algumas drogas agem, né? Cocaína, a cafeína, maconha, essas drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, né? Como álcool, elas agem nessa região do cérebro, causando prazer, causando bem-estar, causando redução do estresse. E é por conta essas sensações, esses estímulos que geram no sistema límbico que geram dependência química. Algumas drogas, elas agem nesse sistema límbico e o sistema límbico ele começa a se adaptar a esses estímulos. Eles começam a retirar, diminuir receptores que reconhecem essa droga. Qual a consequência disso? Às vezes o paciente que busca o prazer na droga, ele precisa aumentar a dose para sentir o mesmo efeito, a mesma sensação que ele sentia antes. Eu tenho uma sacola. Eu tenho a malinha pequena aqui. Tá? Então, o que acontece? Quando o paciente ele vai aumentando a dose para manter, né, a sensação que a droga promove, às vezes ele aumenta tanto essa concentração que chega a uma dose tóxica e ele acaba apresentando uma overdose, né, que pode inclusive levar à morte, se o paciente não for atendido de imediato. Dependendo da dose que o paciente usar, ele pode ter uma intoxicação muito forte e levar ao óbito do paciente. Professor, aí no caso, a pessoa que tem labirintite, a labirintite vai ser afetado o sistema límbico dela ou o cerebelo? Na verdade, não é nem o cerebelo, é o labirinto. O labirinto é uma região do ouvido que se comunica com o cerebelo, né? Ah, tá. São canalículos que são cheios de líquidos, e aí quando você inclina a cabeça para o lado, as células que estão dentro desses canalículos percebem a movimentação da água e você percebe que você inclinou o corpo. Quer um exemplo? Quando você gira, você fica girando, 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 e o que acontece? Quando você para de girar, o líquido que fica dentro do labirinto continua girando, né? Igual quando você pega uma garrafa de água, você fica mexendo ela, mexendo, mexendo. Quando você para de mexer a garrafa, o líquido continua girando, não é isso? Sim. E aí, quando você fica rodopiando por muito tempo, quando você para de rodopiar, o líquido dentro do labirinto continua girando. E o teu cérebro, o cerebelo, pensa que tu ainda está girando. E aí gera a tontura. Ah, tá, entendi. Mas então, no Entendeu? caso, o sistema límbico ele vai estar vai estar se juntando junto com o cerebelo nessa questão do nosso equilíbrio, né? Vai estar ali Sim, trabalhando sim, em conjunto. sim, 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 sim. Ah, entendi. Obrigada, professor. Nada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a gente terminou essa parte do sistema nervoso central. A gente vai agora para um intervalo, pode ser? Terminou muito rápido. Porque essa aula ela é bem curtinha. E agora a gente vai para o sistema circulatório. O professor não estava presente no iniciozinho da aula. O senhor falou sobre a sua aula prática ou o senhor vai falar mais para frente? Eu já falei da aula prática, eu vou marcar novamente, porque teve esses contratempos aí da semana de curso, da semana de prova, e eu realmente não me atentei para essa parte do calendário. Eu vou marcar novamente
Não, tá certo. as aulas, tá? E aí eu comunico vocês. Tudo bem? Sem problemas, professor. Então vamos para o nosso intervalinho. Tá bom, professor. Então vamos lá, 15 minutinhos de intervalo, já a gente volta, tá bom? Beleza. Ok.
Professor, você tá falando alguma coisa que pra mim tá mudo. Não, ainda não. Tô só ajeitando aqui o slide para a gente começar daqui a pouco, tá? 5 Ah, tá minutinhos. ok, obrigado. Vamos lá, pessoal, vamos retornar. Estão conseguindo me ouvir? Sim, professor. Sim, Sim, professor. professor. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o sistema circulatório. Inclusive, vai ser uma das nossas aulas práticas, aprender a usar o esteto e o signo para poder fazer a aferição da pressão arterial e fazer uma práticazinha sobre a adaptação cardíaca, né? O nosso coração, ele se adapta a diferentes situações. O coração, ele tende a bater menos, com menos força e com menos frequência quando a gente está em repouso, dormindo, por exemplo, e ele tende a bater com mais força e mais rápido quando a gente está em atividade física intensa, porque o nosso corpo necessita de sangue com maior intensidade, com mais nutrientes, com mais oxigênio, com mais glicose para sustentar esse funcionamento, tá? Então, vamos iniciar agora a falar sobre o sistema circulatório. Vamos falar sobre o processo embrionário, né? Como que o coração ele surge, como que ele é formado durante o período gestacional. Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do sistema circulatório, né? A composição do coração, as suas estruturas e como que o sistema circulatório ele sofre regulação. Então, relembrando aí os 3 folhetos embrionários que são gerados durante o processo embrionário, né? O ectoderma, o tecido primitivo externo, a endoderma, o tecido primitivo interno, e a mesoderma, o tecido intermediário. A endoderma ela vai dar origem ao sistema respiratório e órgão do sistema digestório. O mesoderma dá origem à pele, a ossos, músculos, sistema circulatório e reprodutor. E o ectoderma dá origem à epiderme, aos anexos epidérmicos, sistema nervoso e algumas cavidades. Então, nós, como falaremos a partir de agora sobre o sistema circulatório,
Esse sistema, ele surge a partir da mesoderme. Então, aqui nós temos uma representação esquemática de um embrião, nos primeiro mês de gestação. Nós temos aqui os vasos sanguíneos do cordão umbilical, né? As veias umbilicais e a artéria umbilical. Nós temos aqui a aorta dorsal, né, do embrião, a veia cava inferior e a veia cava superior, todo o processo de veias e artérias aqui do embrião. Então, nos primeiros dias de vida, né, menos de um mês, já se inicia ali a formação do coração. Então, esses vasos sanguíneos e as estruturas que deram origem ao coração maduro, né, se desenvolvem muito precocemente no embrião. Então, aqui nós temos, nos primeiros dias de vida, né, dois grandes vasos, eles sofrem fusão, gerando ali uma convergência de estruturas. Essa fusão, né, vão dar origem ali às câmaras aórticas e ventriculares do coração, que vão sofrendo dobras ao longo do processo de desenvolvimento até dar origem às fibras cardíacas. As câmaras cardíacas, perdão, os átrios e os ventrículos. Nesse processo também já dão origem ali às fibras nervosas, né? As células condutoras do impulso nervoso, são as células chamadas de células do marcapasso, como o nó sinoatrial e o nó atrioventricular, que conduzem o impulso elétrico no músculo cardíaco e geram ali a contração rítmica das câmaras cardíacas, gerando sístole atrial e sístole ventricular. Então, aqui nós temos um embrião com 18 dias de vida, né? Essa estrutura já surge ali algumas regiões que estão em vermelho aqui, são regiões conhecidas como área cardiogênica, que vai dar origem ali ao coração, e algumas células ali que vão dar origem aos vasos sanguíneos primitivos. Com 20 dias de vida, o embrião já tem duas estruturas tubulares, são chamadas de tubos cardíacos, por onde o sangue já circula. Esses tubos cardíacos, então, vão sofrer fusão no 21º dia de vida do embrião. À medida que esses tubos sofrem fusão, né, vão dar origem, então, a dilatações desse processo de fusão, que vão dar origem ao bulbo cardíaco e os ventrículos cardíacos. Isso no 22º dia de vida. Às vezes o embrião a mulher está com 7 dias de atraso menstrual, né? O embrião já está com 22 dias de vida. A mãe nem sabe, às vezes, que está grávida e o coração da criança já está sendo formado. No 23º dia de vida, essa estrutura originada pela fusão dos tubos cardíacos, ele começa, então, a sofrer convoluções, dobras, que vão dar origem, então, aos ventrículos e ao átrio do coração. No 35º dia de vida, nós já temos ali um coração já com as estruturas bem definidas, átrio direito e esquerdo e o ventrículo direito e esquerdo, além dos arcos aórticos, que vão se desenvolver ao longo do crescimento embrionário.
Então, com um mês de vida, um mês e um pouquinho, esse coração já está totalmente funcional. Então, o sistema circulatório, ele é composto pelo coração, que bombeia o sangue para o sistema arterial e distribui esse sangue rico em oxigênio aos tecidos. E também existe o sistema venoso, que drena esse sangue rico em gás carbônico, que é produzido pelos tecidos pelo processo respiratório, levando esse sangue pobre em oxigênio e rico em metabólitos para ser então eliminado, levando para o pulmão para ser novamente oxigenado. Então, esse sangue venoso, ele é drenado pelos tecidos, dos tecidos pelos vasos sanguíneos, do sistema venoso, que conduz esse sangue rico em gás carbônico para o coração, para o lado direito do coração. Esse lado direito do coração, então, bombeia esse sangue rico em gás carbônico para os pulmões, para ocorrer a hematose, a troca gasosa. Lá vai ocorrer a liberação de gás carbônico e a incorporação do oxigênio. Esse sistema circulatório, então, ele tem a circulação chamada de circulação pulmonar, também conhecida como pequena circulação. É a circulação em que o sangue o sangue pobre em oxigênio é bombeado do coração para os pulmões. Lá nos pulmões eles vão sofrer a troca gasosa, a hematose, liberando o excesso de gás carbônico e absorvendo o oxigênio, se transformando então em um sangue rico em oxigênio. E aí esse sangue oxigenado volta para o coração novamente. Então, esse processo de levar sangue rico em gás carbônico para os pulmões e trazer o sangue oxigenado de volta é chamado de circulação pulmonar ou pequena circulação. E existe a grande circulação ou circulação sistêmica, que é o processo de drenar sangue dos tecidos, rico em gás carbônico, e depois levar sangue oxigenado para os tecidos. Então, aqui nós temos a pequena circulação, né, que é a circulação do coração para o pulmão e do pulmão para o coração, e a grande circulação, que é a drenagem do sangue dos tecidos para o coração e depois bombear esse sangue oxigenado para os tecidos novamente. Esse processo de condução do sangue acontece através dos vasos sanguíneos. Existem dois tipos básicos de vasos sanguíneos. As artérias, que são vasos sanguíneos mais calibrosos, com a parede mais espessa, né? Que conduz o sangue ao sair do coração. Então, todo o sangue que sai do coração em alta pressão, ele sai por intermédio das artérias. Então, aqui nós temos artérias pulmonares, que conduzem o sangue para os pulmões. E nós temos a artéria aorta, que conduz o sangue para os demais tecidos. Às vezes a gente ouve falar que sangue rico em oxigênio, sangue arterial, sempre circula por artérias. E sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, sempre circula dentro de veias. Esse conceito é errado, porque existem exceções. Um exemplo aqui nós temos a veia pulmonar, que leva sangue oxigenado dos pulmões para o coração. E nós temos aqui as artérias pulmonares, que levam sangue venoso para os pulmões. Então, a forma mais correta é dizer que sangue que sai do coração e sai pelas artérias e que entra no coração entra pelas veias, tá? Então, o coração ele é composto por 4 câmaras. 2 câmaras chamadas de átrio e 2 câmaras chamadas de ventrículo. Essas câmaras são separadas por
válvulas chamadas de válvulas atrioventriculares. Nós temos duas válvulas atrioventriculares, a direita e a esquerda. A válvula atrioventricular direita é chamada de válvula tricúspide, porque ela tem 3 septos. E a válvula esquerda, a válvula atrioventricular esquerda, é chamada de bicúspide, porque ela tem 2 septos. O coração ele é composto por camadas. A camada mais interna do coração, uma camada epitelial fina chamada de endocárdio, né? Endo de dentro e cardio de coração. A parte intermediária, a camada intermediária, camada muscular, é chamada de miocárdio, né? Mio significa músculo e cardio de coração. Então, miocárdio é o músculo cardíaco. E a membrana externa do coração é chamado de pericárdio. O que é interessante é que o coração ele tem um pericárdio aqui chamado de epicárdio ou pericárdio visceral, que é uma membrana que reveste externamente o coração. E fora do coração existe um saco que reveste o coração, chamado de saco pericárdico. Qual a função do saco pericárdico? É proteger o coração contra o atrito. Como o coração ele é um órgão que está em constante movimentação, esse saco reveste o coração, impedindo que ele sofra desgaste por atrito. E esse saco, ele não entra em contato direto com o coração, porque entre o saco pericárdico, né, o pericárdio parietal, e o pericárdio visceral, existe uma cavidade que é preenchida por um líquido, chamado de líquido pericárdico. Então, os órgãos que estão em constante movimento no nosso corpo, como o coração e os pulmões, eles são revestidos por saco fibroso. O coração pelo saco pericárdico e os pulmões pela pleura, que funciona semelhantemente aí o pericárdio. Reveste os pulmões e protege os pulmões contra o atrito. E entre o saco, entre a pleura e a parede do pulmão, existe ali um espaço que é preenchido por um líquido, que é o líquido pleural. Vamos falar melhor disso na aula sobre sistema respiratório. Então, o coração ele é localizado aqui no meio da caixa torácica, levemente inclinado para a esquerda. O ápice do coração, que é a ponta, né? Apesar de ser ápice, não é a parte superior, o ápice do coração é a parte de baixo. Ele é ligeiramente curvado para a esquerda. A ponta do ápice se localiza-se próximo à parte inferior do mamilo esquerdo, né? Abaixo do mamilo esquerdo. Por essa posição do coração, o pulmão esquerdo ele é levemente menor que o pulmão direito, por conta do espaço preenchido aqui pelo coração. Então, o coração ele se localiza numa região do tórax, chamado de espaço mediastínico, o espaço da linha média do tórax. Abaixo do coração, nós temos o músculo diafragmático, que separa o tórax do abdômen e também auxilia ali no mecanismo de respiração, é o músculo da respiração. Esse coração, como eu falei para vocês, ele é revestido externamente pelo saco pericárdico, e esse saco, ele não entra em contato direto com o coração, porque a cavidade que separa o saco pericárdico do epicárdio
é preenchido por um líquido chamado de líquido pericárdico. Então, esse coração é uma bomba de 4 câmaras cuja função... Qual é a função do coração? E aí eu faço uma pergunta para vocês. O coração é a única bomba que ajuda na circulação do sangue? Professor, Eu acho que acredito sim, que ela professor. seja maior. Eu acho que não é a única bomba responsável pela circulação do sangue. Porque Eu, o rim, ele também ajuda nessa parte da distribuição, não, professor? Sim, mas ele não é uma Mais bomba, ou né? Ele é menos. um filtrador, né, no caso. eu já acho que o coração, sim, é o único. Eu também acho. Muito bom. Eu acho que não, porque eu já ouvi falar que a gente tem não só o coração, né, que a gente conhece como coração, mas a gente tem outro coração. Eu não lembro se é na perna, é uma coisa assim, eu já escutei alguma coisa relacionada a isso. Então, acho que não só o coração, mas ele é o principal, né, para bombear por todo o corpo. É, verdade, Ariadne, é isso mesmo. O coração ele é a bomba principal, mas existem outras. Uma delas é o músculo gastrocnêmico, é o músculo da panturrilha. Quando a gente está caminhando, esse músculo da panturrilha, ele comprime vasos sanguíneos que estão ali dentro da panturrilha. Tá? Se eu não me engano, é a artéria poplítea e a veia, eu não lembro o nome da veia. Então, quando você está caminhando, você acaba comprimindo ali, o músculo gastrocnêmico comprime as veias que passam dentro do músculo e auxilia o retorno sanguíneo. O sangue retorna para o coração com mais facilidade. Um exemplo disso é que a caminhada, né, o ato de caminhar melhora a circulação. E quando você fica muito tempo sentado, você fica com os pés inchados, já perceberam? Sim, professor. E dá logo formigamento. Exatamente. Sim, é verdade, Porque quando professor. você caminha, você está ali comprimindo, contraindo o músculo gastrocnêmico, que é o músculo da panturrilha, e auxilia o retorno venoso, auxilia o retorno do sangue para o coração. Mas é só o gastrocnêmico e coração? Não. O pulmão também, quando a gente infla o pulmão, quando a gente está respirando, quando o pulmão ele se enche de ar, ele acaba também comprimindo vasos sanguíneos aqui do tórax, que melhora também o retorno venoso, melhora o retorno do sangue para o coração, melhora a circulação. E também o fígado, né? Em condições de hemorragia grave, o fígado é um órgão que tem muito sangue. Quando a gente perde muito sangue, o fígado pode sofrer uma contração para expulsar parte do sangue que ele tem no seu interior, para ali regular o volume de sangue do indivíduo. Tá? Então, os músculos da panturrilha ajudam no retorno venoso e ajudam na circulação. Tanto é que quando a pessoa tem uma queda da pressão arterial, o mais recomendado não é colocar sal debaixo da língua, porque isso aí não vai ajudar de imediato, só ajuda alguns dias depois. Vai gerar uma hipertensão mais tardia. O certo é você deitar o paciente no chão e elevar as pernas. Porque quando você eleva as pernas, o sangue que estava ali no interior dos membros inferiores, ele é drenado para o coração e isso auxilia numa regulação, no retorno da normotensão, né? O coração consegue voltar a gerar ali uma pressão arterial normal. Certo? Então, quando alguém tiver um pico de hipotensão perto de vocês, não coloquem sal debaixo da língua. Deitem ele, levante as pernas. Alguém já doou sangue aqui? Eu ainda não, professor, mas eu pretendo.
Eu já, professor. Eu já, professor. Alguém já passou? Alguém já teve queda de pressão arterial quando estava doando sangue? Durante. Já. E aí o que é que eles fizeram contigo? Levantaram as minhas pernas, né? Como deitaram A cadeira, né? A cadeira, ela levanta as pernas e baixa a cabeça. Não é isso? Exatamente. Pois é, isso ajuda a elevar a pressão arterial. Eu também já passei mal. Primeira vez que eu fui doar sangue, fui com minha esposa já doava sangue há muito tempo. E aí eles dão aquela bolinha de borracha pra gente ficar apertando, né? Mas só que é para apertar suavemente, porque toda vez que você aperta, ajuda na retirada do sangue. E eu apertei muito rápido e com muita força. Então eu tive uma retirada de sangue muito rápida e meu coração não conseguiu regular a pressão. Eu tive uma queda de pressão e aí comecei a passar mal e eles fizeram isso comigo também. Me colocaram praticamente de cabeça para baixo, né? Ergueram as minhas pernas, a cadeira ficou inclinada, né? Ao contrário, com as minhas pernas elevadas e meu tronco para baixo. E aí isso auxiliou no retorno da pressão normal, tá? Professor, isso também Oi. influencia, por exemplo, se a pessoa estiver, tipo, cansada, vamos supor, aqueles jogadores de futebol, quando jogam, tipo, mais de 90 minutos, que eles deitam no chão, aí sempre vem um companheiro e, tipo, levanta as pernas deles. Isso influencia alguma coisa? Ajuda na... Professor, mas aí não já Rapaz. seria por conta das câimbras, que eles podem até. Exatamente, é por conta da cãibra. Melhora a circulação e a cãibra ela é por conta da baixa oxigenação e também por conta da alteração dos eletrólitos, né? Queda de potássio. E aí, Entendi. quando você eleva as pernas do paciente, você melhora a circulação, o retorno venoso, e aí ajuda na recuperação da cãibra. Tudo bem? Tranquilo? Sim, sim, professor. Tranquilo, valeu, obrigado. Nada. Então, o átrio direito, né, a parte superior direita do coração, ele recebe sangue venoso da circulação sistêmica que chega no coração. O átrio esquerdo, então, recebe o sangue oxigenado que vem dos pulmões. O ventrículo direito bombeia o sangue venoso, né, rico em gás carbônico, até os pulmões, através das aortas, das artérias pulmonares. O ventrículo esquerdo bombeia o sangue rico em oxigênio para a circulação sistêmica. O músculo cardíaco, chamado de miocárdio, é a camada muscular encontrada tanto nos átrios quanto nos ventrículos, e ele promove a contração do coração graças à presença de estruturas microscópicas chamadas de discos intercalados. São conexões entre uma fibra cardíaca e outra que promove ali a passagem de impulso elétrico quase que instantâneo. E isso possibilita a contração das fibras cardíacas praticamente ao mesmo tempo, gerando uma sístole por todo o músculo. Então, aqui novamente só mostrando aqui as estruturas anatômicas do coração. Pessoal, vou fazer um pedido para vocês. A gente pode ficar por aqui por hoje, porque eu tô com dor de cabeça, tô com a crise de enxaqueca desde umas 9 da manhã. Eu já tomei remédio, mas a dor não passou. Por mim, tudo bem, professor. Tudo bem, Tranquilo. Pode professor. ser? Sem problema. Tranquilo, professor. Sem problemas. Tranquilo. Tem que preservar a sua saúde para dar aula direitinho, não adianta dar aula corrida. É verdade. Melhoras. Então tá bom, pessoal. Vamos ficar por aqui hoje.
Que eu tô com uma dorzinha de cabeça. Vamos chata. sim, vamos sim. Melhoras, Melhoras.